Well, just a question about, for example, if a person is deeply depressed, very, very depressed, and it's just no way out and this kind of thing, and this person decides to make to take a very radical attitude, or take a very radical decision. What do you think about that? Radical solutions. What do you mean by radical? Radical, for example, changing countries, or changing cities, or changing professions. We see a lot of examples of that. The person just decides something that is completely different. And what do you think about that in terms of results of you as a therapist? Acho que é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a pessoa deve fazer, sim, mas ela deve fazer dentro de um projeto. Não adianta só você mudar se você não muda o termostato. Nós temos um ar-condicionado aqui que deve estar, vamos supor, 15 graus. Né? Não adianta eu virar para o ar-condicionado, faz 20 graus, se eu não mudo o termostato. Ou seja, o que é o termostato na PNL? O termostato são os padrões que nós estamos ainda botando em funcionamento. Então não adianta só você mudar se você não mudar o termostato. Então, a pessoa que estuda profundamente o coaching, a terapia, a PNL, principalmente a PNL, não tem um interesse só que a pessoa faça um comportamento diferente. Ao contrário, até do que muitas pessoas que não conhecem a PNL pensam que a PNL é comportamental e tem a ver com mudar o comportamento. Não é verdade. A PNL tem a ver com um estudo profundo da estrutura da pessoa e os significados que estão dando estrutura para aquele comportamento. Então, as mudanças são importantes na medida em que você está levando em consideração a intenção positiva e uma série de outras coisas. Por exemplo, clientes deprimidos. A primeira coisa que eu faço com um cliente deprimido, se ele não está numa cadeira de rodas, eu quero que você caminhe. Aí a pessoa diz assim, eu não estou com vontade. Aí eu pergunto assim, eu perguntei se você tinha vontade. Eu falei para você caminhar, eu quero que você caminhe e faça um andamento. Aí eles me olham com aquela cara... Aí no dia, eles sempre voltam depois assim, a maioria, né? Será que eu estou me sentindo melhor? Por quê? Porque já é uma quebra de padrão. Então isso que você falou da mudança radical, eu diria assim, não sei quão radical, né? Radical é um conceito muito subjetivo, mas eu acho importante quebrar padrões. Porque todos os estados emocionais, de acordo com a PNL, têm uma relação muito grande com aquilo que a gente vai colocando em prática, sequenciando. Igual um CD, que tem a faixa 1, faixa 2, faixa 3. Se eu coloco o CD da mesma maneira no equipamento, ele vai tocar o mesmo disco sempre. Né? Então, se eu quero um disco diferente, eu tenho que botar no aleatório ou arranhar o CD para não tocar mais aquele negócio que enche o saco. Né? Então, a PNL vem mais ou menos por aí. É importante, como você falou, adorei a sua pergunta, interromper padrões. É fundamental interromper padrões. Né? O quão radical ou não, às vezes uma mudança em que a pessoa faz uma caminhada e se sente melhor depois de anos, é radical para muitas pessoas. E muitas pessoas às vezes se jogam do paraquedas e não mudam o estilo de vida. No dia seguinte estão com as mesmas coisas, repetindo os mesmos padrões. Acho importante a mudança, acho importante a quebra de padrão, a PNL acha. Né? Mas acredito que isso tem que ser feito dentro de uma estrutura de mudança mais ampla do que só o comportamento. Tem até alguém dessa área que diz assim, não adianta se mudar de cidade porque você leva você com você. Né? Então, se esse você que se leva com você não muda já, não muda. Perguntas? Vamos lá, você disse que tinha mais alguma? Vamos lá, aproveitar. Aproveita que eu tenho tempo. You were talking about you have different types of people, visual, verbal. Do you mind putting that? Well, first of all, I thought your whole lecture was very interesting. I would have 10,000 of questions, but I would like to know, like, you have visual people, auditive people, synesthetic people, olfactive people, and gustative people. How am I able to identify which type of people each one is? You told more or less on the other, on this chart. This is the language. The language they would use, right? So how would I be able to identify the person quickly? Because a lot of people say that the first impression is the one that counts.
And there you are, you want to make a good impression of the people. So how am I able to identify which type of person she is in a fast manner in order to have a good first impression? A primeira coisa que a PNL recomenda é que nós evitemos rotular pessoas. Né? Na verdade, todos temos todos os tipos e usamos tudo isso em algum momento, mas a gente tem algumas especializações. Então o que eu posso falar assim mais rapidamente? O visual fala mais rápido, tende a falar rápido e olha muito para cima. Então quando você pegar uma pessoa olhando muito para cima, falando muito rapidamente e principalmente com uma tendência de torpedear e-mail, e escrever, bilhetinho e tal, existe uma pista muito grande que essa pessoa seja predominantemente visual. Ela não é visual, ela é predominantemente visual. Isso é a coisa mais importante. O auditivo fala mais modulado, vai modulando a voz de uma maneira geral. Ele tende a querer conversar, falar muito. Ele gosta de conversar, ele gosta de falar. Né? Então é aquela pessoa que gosta muito de falar, de conversar, que modula bem. Eu acho que o principal aspecto do auditivo é a modulação da voz. Aquela pessoa que modula bastante, faz nuances da fala e tal. E o sinestésico é muito corporal e tem muitas sensações. E é interessante que a pessoa muito sinestésica, você está falando de depressão, o sinestésico muitas vezes tem muitas sensações sem nomes. Isso gera problema para eles às vezes, porque eles sentem muitas coisas e eles não sabem às vezes o que fazer com todas essas sensações. Né? Então, às vezes a gente tem que ajudar eles a colocar um nome ou um som para essas sensações, para que a partir desse nome a gente possa mudar. Porque às vezes é só uma sensação física. Né? Então é muito interessante. Eu vou colocar para vocês aqui eu tenho um site que tem um monte de informações adicionais sobre tudo isso. São dois sites. O primeiro é o www.ressignificando.com e o outro é o YouTube / meu nome, André Persa. Tá? Aqui nós temos mais de 200 e poucos vídeos, tem palestras, tem indução de PNL, tem um monte de coisa gratuito, não paga nada, absolutamente nada, onde tem horas e horas e horas e horas, tem mais de 250 vídeos de PNL. Parte disso daqui vai entrar lá também, por isso que eu pedi para trazer a câmera, porque eu gosto de, por isso, incentivar o pessoal do INCA. Então, evite rotular, tá? Mas preste atenção, porque vai ser interessante, realmente, você descobrir aquilo que vai funcionando melhor. A gente tem que se espelhar, né? Trabalhar como se fosse um espelho, se espelhar na personalidade dela para se relacionar. Você percebendo o canal de comunicação, né? Quando você percebe o canal de comunicação, fica mais fácil fazer o rapport. Né, que a gente falou, que é a interação. Então, se, por exemplo, numa época eu trabalhava para uma empresa, hoje trabalho para mim, graças a Deus, e nessa empresa eu sou predominantemente visual, você já deve ter percebido, eu falo mais rápido, olho muito para cima e tal, né, eu sou mais visual. Né? Uso muitos predicados visuais, mas eu tinha um chefe que eu me reportava que era muito auditivo. Então eu mandava e-mails grandes, detalhados, com quase um estudo de casos, a respeito da unidade da empresa que eu estava visitando. Eu era uma espécie de auditor de RH que não ganhava por isso, mas era. Né? Eu funcionava dessa maneira, né? E aí eu mandava esses e-mails e ele me ligava: André, vamos conversar sobre esse e-mail. E eu pensando assim, caramba, eu mandei um e-mail detalhado, com tweet, realmente estava detalhado. Aí eu ainda perguntei, mas tem alguma coisa que você não entendeu no meu e-mail? Ele disse, não, eu entendi tudo, mas eu quero falar com você. Né? Ele queria falar, ele queria que eu dissesse. Né? Algumas outras pessoas muito sinestésicas, às vezes, elas só se sentem amadas ou queridas quando você toca nelas, quando você dá um abraço. No dia que você fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ou mandar cartão, ela só vai se sentir amada quando você tocar, quando você abraçar, quando você apertar a mão, né? E por aí vai. Então, quanto mais você estuda essas coisas, mais você vai usando isso como pistas, né? Para que você possa interagir com as pessoas. E o inespecífico... O inespecífico é só como referência para vocês aqui, para vocês verem que é possível falar inespecificamente, sem necessário a respeito de várias dessas coisas. Sem rotular ela. Sem estar dentro do canal visual, auditivo, sinestésico. Perguntas? Então,
Eu vou incentivar vocês, então, convidar vocês a visitar o ressignificando.com, o YouTube e entrar em contato aí para a gente poder trocar mais informações. Foi um prazer estar aqui, adorei fazer, espero vê-los aí novamente. Muito obrigado.